que diz exatamente assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Amém? Então, queridos, como nós temos compartilhado, como nós temos falado já desde ontem, o Jaber ministrou também hoje as marcas de um intercessor. Neemias, ele era alguém que foi levantado por Deus. Pode continuar? Neemias era alguém que foi levantado por Deus com muita oração. Ele era alguém que amava essa vida de oração. E por mais que as suas ocupações fossem tantas, ele não abria o seu momento com o Senhor. Ele não abria mão de estar com Deus, ele não abria mão do seu tempo com o Senhor, de interceder pelo seu povo, ok? Então, o que a gente aprende aqui é que a oração, ela é ainda a arma mais eficaz para se vencer as batalhas. Se você quiser, já pode anotar isso. A oração, ela ainda é a arma mais eficaz para você vencer as batalhas da vida. Por exemplo, imagine só que se eu pedir para você, imagine que nós estamos próximos uns dos outros, no mesmo local fisicamente, e eu peço para você que você me carregue no colo. Praticamente seria impossível para algumas pessoas também fariam um esforço para me carregar no colo, mas se tornaria algo muito pesado. Mas imagine só que eu pedisse para você me carregar no colo, só que nós estamos dentro da água, nós estamos dentro da água da praia, lá no fundo, e eu falo, agora você me carregue no colo. Aí seria mais fácil, aí seria mais prático, você conseguiria me carregar e me conduzir até mesmo com uma das suas mãos. A oração, ela é exatamente assim. Se você tentar resolver a sua vida, se você tentar resolver as coisas fora do ambiente de oração, tudo vai se tornar muito pesado e muito difícil de ser resolvido. Mas quando eu e você entramos no rio de Deus, as coisas se tornam mais leves e você tem mais facilidade para resolver as coisas. Meu convite para você ainda permanece de pé. Entra no rio de Deus, entra nesse rio de oração, porque você vai ver como as coisas vão se tornar mais leves para você. Olhando aqui para a história de Neemias, a gente encontra que Neemias estava diante de um dilema. E qual que é o dilema de Neemias? O que ele ia fazer com a situação de Jerusalém? O que ele ia fazer com a situação que lhe foi colocada? E muitas vezes nós estamos diante desses dilemas e às vezes nós não sabemos como responder, qual postura que nós devemos tomar. Às vezes você está diante de um caos na sua casa, às vezes é o seu casamento que está destruído, às vezes é a sua empresa que está indo de mal a pior, às vezes a sua vida pessoal, sua vida espiritual está em ruínas, está igual a cidade de Jerusalém e você não sabe, você está dentro desse dilema, você não sabe o que fazer. Sabe, Neemias, ele poderia muito bem ter olhado aquela situação de Jerusalém, ter ficado triste momentaneamente, mas continuar a vida, ter tocado a sua vida, já que estava num palácio, estava num lugar confortável para ele poderia ter tocado a sua vida. Ele também poderia ter olhado a situação de Jerusalém, poderia ter se posicionado dizendo, olha, cada um planta o que colhe. Eles plantaram isso, colheram isso. Eu estou vivendo aqui muito bem, eu não ligo para isso. Mas a gente encontra na história de Neemias, que Neemias não fez isso. A postura de Neemias foi totalmente diferente. Neemias, ele foi para Deus. Neemias, ele olhou a realidade da cidade de Jerusalém, ele olhou a realidade dos seus contemporâneos, ele viu o tamanho do problema, ele olhou a história, ele olhou as promessas de Deus para a sua cidade, ele olhou aquilo que Deus queria fazer com a sua cidade e falou assim, cara, eu não posso ficar de mãos atadas, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir, eu preciso tomar uma postura diferente.
E aí o que Neemias fez? Neemias foi para Deus. Neemias foi interceder diante do Senhor. O que a gente aprende aqui é que a melhor coisa que nós fazemos diante de pressão é nós corrermos para o Senhor. O melhor momento que você tem para resolver as suas crises internas é você fugir para o Senhor. Você ir para Deus, você orar para o Senhor, porque lá o Senhor vai mostrar a melhor postura. Sabe que nós aprendemos mais uma vez com Neemias, é que quando a situação apertar, quando o problema bater na nossa porta, Deus deve ser o nosso único recurso. Quando a situação ficar difícil para você, quando a situação ficar insuportável, saiba, Deus tem que ser o seu único recurso, não o seu último recurso. Porque quando ele é o seu último recurso, significa que você já esgotou todas as possibilidades e o que sobrou foi Deus. Mas ele precisa ser o nosso único recurso, a nossa primeira opção. João Calvino, um teólogo, ele disse o seguinte: todo crente deve ter desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento da sua vida. Porque quando nós oramos, nós estamos dando liberdade para Deus participar da nossa vida. Quando você ora, você está dando uma abertura para o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida, fazer questões na sua vida, interferir na sua vida. O apóstolo Paulo, lá para a igreja de Tessalônica, ele diz o seguinte: orem sem cessar. Já para a igreja de Filipos, ele ensina que todos os nossos pedidos devem ser conhecidos por Deus pelas nossas orações. O que a gente aprende aqui é que a oração não é um jargão evangélico. A oração não deve ser um amuleto para nós. A oração não deve ser aquele negócio rápido que a gente faz antes de comer, ou antes de dormir, ou antes de sair para algum lugar. Não, a oração deve ser uma vida constante diante do Senhor. A oração deve ser um hábito na nossa vida. Eu e você devemos praticar essa vida de oração, como o apóstolo Paulo nos ensina. Ore em todo o tempo. A oração é um combustível para que eu e você cumpra o chamado que Deus estabeleceu na nossa vida. Sabe, queridos, não tem como realizar o chamado de Deus sem oração. Não tem como você querer realizar e viver o propósito de Deus para a sua vida sem você ter a prática de oração. Porque o chamado de Deus é um chamado sobrenatural e é um chamado que é realizado na maneira de Deus. Não tem como você entender a maneira de Deus, realizar o chamado dele, sem você conversar com ele, sem você ter essa prática de oração. Por isso que é muito importante que eu e você cultive a nossa vida de oração. A Bíblia diz que Neemias, ele passou 120 dias orando. 120 dias. A gente aqui estava brincando antes da transmissão começar, né? Eu, a Jéssica, a gente estava conversando aqui que, nossa, a gente já está com dor de cabeça, já está com muita fome, porque a gente está passando 40 horas de jejum. Agora Neemias passou 120 dias orando e jejuando diante de Deus. Isso aqui dá 4 meses de jejum e de oração, ele intercedendo e apresentando diante de Deus a sua situação. Sabe o que Deus nos ensina nesse momento, olhando esse tempo de oração e de jejum de Neemias? É que as coisas no reino dele acontecem da maneira e no tempo dele. Nós precisamos aprender que o reino de Deus funciona no kairos de Deus, no tempo de Deus. O reino de Deus, as coisas funcionam da maneira como Ele deseja. A gente tem uma cultura muito imediatista, principalmente essa geração agora, onde as coisas aparecem num clique, em 2 segundos você já tem uma informação que demorou milhares de anos para ser construída. Em 2 minutos, em 1 minuto, menos que isso, você já consegue absorver todas essas informações. E essa maneira imediatista e impulsiva de querer essas respostas em tempo recorde na nossa vida
tem nos distanciado de vermos as respostas da nossa oração acontecer. Imediatistas, pessoas que têm esse desejo imediatista, têm dificuldade de esperar o tempo de Deus, porque querem que as coisas aconteçam no fast food espiritual. Eu clico, Deus faz e manda. Se demorar muito, não dá. É muito interessante, porque se você olhar a didática divina, ela é muito curiosa, porque existem pessoas que oram e no outro dia as respostas acontecem, a oração já é respondida. Só que existem pessoas que oram e passam anos e anos orando e as respostas demoram para acontecer. A Bíblia fala que Daniel, ele orou, e no primeiro dia da sua oração e do seu jejum, Deus já enviou um anjo com a resposta na vida de Daniel. Só que por conta de uma resistência espiritual, por conta de um problema nos ares espiritual, Daniel teve que permanecer 21 dias orando e jejuando. Sabe o que eu quero aplicar para a nossa vida aqui hoje? É o seguinte, que independente se a sua resposta ou a minha resposta vier em um tempo curto ou num período muito prolongado, não para de orar. Independente do momento, se vai ser amanhã, se vai ser semana que vem, se vai ser daqui 4 meses, se vai ser daqui 5 anos, ou se vai ser daqui 40 anos, irmão, não para de orar. Cultive a sua vida de oração, cultive a sua postura diante de Deus, de crer e de interceder. Jesus fala que nós devemos bater até que a porta seja aberta. Isso fala para a gente de um período de insistência. Sabe o que a gente está fazendo nessas 40 horas de jejum? É simplesmente um start, um empurrão que Deus está nos dando para a gente criar essa cultura de oração na nossa vida. Você e eu, a gente não deve parar por aqui. A gente tem que ter esse hábito de orar, esse hábito de jejuar todas as semanas. A história conta que a igreja primitiva jejuava todas as quartas-feiras, todas as semanas eles estavam jejuando. Sabe, queridos e queridas, a oração é a ferramenta que Deus utiliza para que a semente da fé germine. Deus falou comigo quando nós estávamos preparando essa mensagem. Ele falou exatamente isso. A oração é a ferramenta que eu utilizo para que a sua fé germine. Como assim, pastor? É simples. Deus vai te colocar diante de circunstâncias que são impossíveis de serem alteradas. A situação de Neemias era essa circunstância. Era praticamente impossível dele resolver essa questão sozinho. Ele estava distante de Jerusalém cerca de 1.500 quilômetros. Era muito longe. E ele não tinha carro, era cavalo. Ele se deparou com uma situação impossível. Só que quando eu e você levamos essa situação impossível diante do Senhor, sabe o que começa a acontecer na nossa vida? Deus começa a instaurar, Ele começa a iniciar um processo de desconstrução e construção dentro de nós. Quando você pega a situação impossível e apresenta diante do Senhor e fala assim: Senhor, a situação é essa. Ele olha para mim e para você e fala assim: é isso mesmo? Então eu vou começar um processo na sua vida. Eu vou começar a desconstruir conceitos e paradigmas dentro de você, e eu vou começar a construir dentro de você os meus conceitos, os meus paradigmas e as minhas maneiras de atuar. Deus vai remover todo o espírito de incredulidade que ainda existe dentro de nós, e Ele vai construir, colocar dentro de nós o espírito da fé, o espírito de depender dEle. Sabe, foram 120 dias que Deus passou desconstruindo Neemias, que Deus passou respondendo os questionamentos de Neemias, que Deus passou enxugando as lágrimas de Neemias.
E no final desses 120 dias, você encontra que Neemias ele estava tão convicto do chamado e daquilo que Deus desejava realizar na vida dele, que a estratégia que Neemias tinha agora não era mais orar, mas era agir, era falar com o rei. A gente precisa entender que a nossa oração, ela vai pedir uma postura. A nossa oração, ela vai pedir uma prática. Você encontra na Bíblia que todo homem e toda mulher de oração recebeu de Deus passos práticos para as suas decisões. Abraão, ele foi chamado por Deus, e depois que foi chamado por Deus, ele se levantou e saiu. A Bíblia diz que Esther, depois de passar um longo período, orando e jejuando também, igual Neemias, ela se levanta e foi falar com o rei. A Bíblia diz que Jesus, ele deu graças, e depois de dar graças, ele multiplicou e repartiu os pães. O que a gente aprende aqui? Que a nossa oração, ela vai pedir para nós uma prática. Quando você orar, Deus vai mostrar para você passos de fé que você precisa dar. Passos que você vai firmar a sua oração. Sabe, na escola, na matemática, né, na matéria de matemática, a gente aprende que a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Só que na vida espiritual, essa sentença não funciona. Como assim, pastor? Porque na vida espiritual, a sequência de Deus é assim: ore e depois faça. Só que em muitos momentos, na nossa caminhada com Deus, a gente faz e depois ora. Pastor, qual que é a diferença então dessas somatórias aí, de orar e fazer, e primeiro fazer e depois de orar? É simples. Quando você ora e depois você faz, você vai ver a manifestação da força de Deus. Mas quando você faz primeiro e depois você ora, você vai ver a manifestação da sua força. E como eu disse há alguns minutos atrás, o reino de Deus, a obra de Deus não é feito na força do seu braço. O reino de Deus é feito da maneira de Deus. Por isso que a matemática de Deus é ore e depois faça. A Bíblia diz que Neemias, ele orou, e depois que ele passou o período de oração, ele encontrou graça diante do rei, e o rei lhe ajudou na reconstrução de Jerusalém. Depois que ele passou o período de oração, o passo prático que Deus deu para ele foi o seguinte: você vai pedir ajuda para o rei. Agora imagine se ele tivesse pedido ajuda primeiro, para depois orar, não teria o êxito que Neemias teve na sua vida. Mas porque ele orou, ele encontrou graça diante do rei. Porque eu quero dizer, quando você ora, você vai achar graça diante das pessoas. Quando você ora, Deus vai alinhar as circunstâncias. Quando você ora, o Senhor vai abrir os momentos para você. Quando eu estava fazendo essa mensagem, me veio uma ilustração, e eu quero que as irmãs que são casadas prestem atenção, que eu vou te dar o segredo para ser bem-sucedida. Imagine que você, irmã, você está olhando na sua despensa e você fala assim: eu preciso fazer compra. E aí você vai lá para o seu maridão e fala assim: amor, preciso comprar porque as coisas aqui estão acabando. Aí o maridão resiste, fala assim: não, tem miojo para comer ainda, tem ovo, dá para... Aí você vai passando os dias e fala assim: amor, não dá. Só que o maridão ainda ele não libera o cartão. A minha dica para você é o seguinte: experimente orar abençoando o seu esposo. Só que é o seguinte: permita que o seu esposo veja você orando. Não só veja, mas permita que ele ouça você orando por ele.
Aqui está o segredo. Permita que o seu esposo veja você orando e escute a sua oração. Escute você orando: abençoa o meu marido, Senhor, e que ele tenha prosperidade, que ele ganhe um aumento. Enfim, você sabe como que você deve orar pelo seu esposo. Só que aí, depois de orar, aqui que está o segredo. Depois de você orar, você precisa fazer uma cara de profeta para o seu marido. Sai do seu ambiente de oração, faz uma cara de profeta para o seu marido. Fala assim: amor, estava orando, senti da parte de Deus, e na minha oração eu vi uma mesa muito linda, cheia de coisa, e eu via eu e você, senta. Ô Senhor, me ajuda. Isso aqui vai cortar, né? Oh Deus, me ajuda. Eu via você e eu sentados à mesa e a gente estava jantando. Deus falou comigo isso. Irmã, é certeza que o seu marido vai liberar o cartão, porque você falou que Deus falou com você. Não tem como. Qualquer homem, ele arreda, ele perde a força quando uma mulher fala: Deus falou comigo. Ele vai liberar o cartão. Isso aqui é graça, entendeu? Isso aqui você encontrou um favor. Mas imagine só, a história não acaba aqui. Agora, imagine uma graça maior. Quando seu marido olha para você depois de ouvir isso tudo. Seu marido olha para você e pergunta: Deus falou com você mesmo? Falou, Deus falou comigo. Aí ele fala assim: olha, então se Deus falou com você é o seguinte, a gente vai fazer assim, você não vai precisar ir no mercado, vai lá se trocar, porque hoje a gente vai jantar fora. Vou chegar em casa hoje, a Bianca vai estar orando. Ô Senhor, o que eu estou dizendo com essa história, com essa ilustração, queridos e queridas? Quando a gente ora, Deus amolece os corações das pessoas e nós encontramos graça de Deus na vida das pessoas. Quando a gente intercede, quando a gente se posiciona nesse ambiente de oração, Deus, Ele levanta meios, Deus levanta recursos, Deus alinha circunstâncias. A Bíblia diz lá em Provérbios que o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor, que este o inclina para onde deseja. Irmão, você está precisando de favor de Deus lá no seu emprego, que Deus aumente seu serviço, comece a orar pelo seu patrão, comece a orar pelo seu chefe. Você está precisando que a sua empresa aumente os recursos, comece a orar pelos seus fornecedores, apresenta diante de Deus. Quando Deus entra em cena, Ele vai amolecendo o coração das pessoas e o favor é liberado sobre a sua vida. O segredo está na oração. Neemias foi bem sucedido porque ele se posicionou em oração. Para a gente fechar, Neemias, ele achou o segredo para inclinar o coração do rei, alcançando o coração de Deus através da oração. Ele foi um homem que orou incansavelmente, mas que a sua oração teve uma prática. Ele também agiu. Sabe, a minha oração e o meu pedido para mim e para você hoje é que as nossas orações, que a gente saia desse período de jejum de 40 horas, transformados por Deus, mas uma transformação que seja produzida no nosso cotidiano, nas nossas práticas, na nossa postura, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de lidar com as circunstâncias, no nosso jeito de tratar com as pessoas, que a oração que nós decidimos fazer diante do Senhor todos os dias, possa nos transformar como Cristo Jesus. Amém? Jesus, eu abençoo cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa fazer frutificar essa palavra em nome de Jesus. Amém.